Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer à Faculdade de Medicina, à Poli e ao professor Eduardo pelo convite e pela parceria que nós temos entre a GS1 e o GAESE. E realmente é uma honra fazer parte dos debates e as discussões. Eu costumo dizer que em algum momento a gente faz parte da cadeia de saúde, seja ele como provedor, seja ele como um paciente. Então, quanto mais eficiente for essa cadeia, melhor para a gente, né? Falando que é o métier da GS1, vocês vão entender bem quem é a GS1 para quem não conhece, falar um pouco dos padrões que são usados mundialmente para se implementar a rastreabilidade, ou para ser a fundação para a implementação da rastreabilidade. Por que se fala tanto, né? A gente já viu no painel de abertura discussões sobre segurança do paciente. Por que se fala tanto em utilização de automação ou de introdução da rastreabilidade na cadeia da cadeia de saúde? E a gente se pergunta, uma vez como usuário ou como provedor, se essas cadeias realmente são seguras, são eficientes ou são tão transparentes como deveriam ser. Alguns dados, né, pincelando algumas informações, a gente sabe que existe ineficiência, existe insegurança, existem erros. A gente vê isso na mídia, mas esses são os dados que a gente consegue mensurar, né? Então, a gente está falando de 7 mil americanos que morrem anualmente devido a erros de medicação. Mais de 1 milhão de pacientes são prejudicados por erros de medicamentos nos Estados Unidos. E erros de medicação custam anualmente 3,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente viu o orçamento que a gente tem no Brasil hoje para a saúde, e mesmo assim os erros fazem com que existam gastos desnecessários nessas cadeias. Falando em confiança e visibilidade, será que a gente sabe o que está acontecendo no setor da saúde? Foi falado também da parte de produtos para a saúde, não só de medicamentos. Um lote de 70 mil medicamentos que são usados para salvar vidas entraram lá no NHS, que é o SUS do Reino Unido, em julho de 2007. Quer dizer, uma cadeia que deveria ser extremamente segura e medicamentos falsos entraram dentro dessa cadeia. 60%, cerca de 66 mil relatórios de eventos adversos do FDA não continham informações como, por exemplo, o lote. Quer dizer, então a informação não está lá quando necessário. Então, precisa se melhorar muito e a implantação da rastreabilidade de medicamentos no Brasil é uma excelente oportunidade para a gente realmente ter um ganho de eficiência na cadeia. No Brasil, até um tempo atrás a gente não tinha esse número, a gente via muito na mídia, mas a gente não tinha esse número consolidado. Tem um estudo da Fiocruz do meio do ano passado que mensurou algumas coisas. Então, pesquisas feitas em hospitais públicos do Rio encontraram uma incidência média de 8,4% de eventos adversos. É mais ou menos semelhante ao índice internacional? Mas a gente está falando que eles poderiam ser evitados em torno de 70% desses eventos adversos poderiam ter sido evitados. E em números absolutos, em 2008, 11 milhões de internados no SUS, 563 mil foram vítimas de eventos evitáveis. Então, quanto mais eficiente, melhor, né? Então, 73%, como eu comentei, desses eventos adversos poderiam ser evitados no Brasil. Vamos ser, então, mais eficientes e aproveitar todas as ações para se implementar a RDC 54, ou a Lei da Rastreabilidade, que também seja revertido para melhorar esse cenário, não simplesmente para atender uma resolução. Quando a gente fala em custos, né, ou maximização dos investimentos, 3 requisitos, e aí vem o métier da GS1. Então, assim, se a gente tiver num cenário europeu, por exemplo, em que 3 países diferentes exijam requisitos de implementação diferentes, então, por exemplo, peçam tipos de códigos de barras diferentes para se implementar num medicamento. Isso pode custar à indústria cerca de 38 milhões por ano somente na Europa. Então, você ter definições, padrões, que daí não seriam padrões, diferentes por país, aumenta o custo, no caso da Europa, de 38 bilhões de euros. Em média, provedores de serviços no setor da saúde estão gastando mais de 30% do budget
para auxiliar na cadeia de suprimentos, justamente por causa de ineficiências ou mau uso das tecnologias. Então, as discussões, como já foi comentado, as discussões sobre melhoria da eficiência já vem sendo falada há muito, muito tempo. O próprio IOM recomenda que processos automatizados podem prevenir erros ou eventos adversos, né, e isso faz com que diminua erros de medicação, aumente a visibilidade na cadeia, aumente a segurança do paciente e aumente a eficiência na cadeia. Falando da NHS, né, que entrou dentro do sistema um lote de medicamentos falsificados, em 2011, ela definiu que toda compra feita por eles utilizaria um código de base. Né? Código de base, nesse caso, padrão GS1. Padrão GS1, que é o padrão de código de base, mas não é por causa da GS1, e sim por causa da automação. Né? Utilizando um código de base para fazer todo o controle de entrada e movimentações, aumenta a eficiência. O que ele está falando é que pode economizar milhões para o Sistema Nacional de Saúde. Falando da GS1, a GS1 é um sistema de padrões, um sistema internacional de padrões, é uma organização sem fins lucrativos que o nosso objetivo é implementar padrões globais e multissetoriais. Saúde é um dos setores que a gente atua. O objetivo para quem implementar esses padrões para melhorar a eficiência e a visibilidade em toda a cadeia de suprimentos. Hoje, os padrões GS1 são utilizados por quase 1,5 milhão de empresas em 150 países, e hoje nós temos 111 GS1s no mundo que representam o sistema GS1, que é o sistema de padrões. Específico do setor da saúde, então a gente tem trabalhos em vários setores. Específico para o setor de saúde, nós temos grupos internacionais, né? Então a discussão, já que o ideal é ter um único padrão aí no mundo inteiro para se utilizar dentro da cadeia de saúde. Então nós temos grupos internacionais e grupo nacional, e o objetivo é desenvolvimento, reunir os especialistas do setor. Então nós temos toda a cadeia participando desses grupos de trabalho, para liderar. O nosso papel é liderar esse grupo de profissionais no desenvolvimento e implementação desses padrões globais para aumentar a segurança do paciente e eficiência na cadeia de suprimentos. Este é o sistema GS1. Quem é a GS1 Brasil? A GS1 Brasil é uma associação, então é a associação 100% nacional, Associação Brasileira de Automação, que representa esse sistema, que é o sistema GS1, no Brasil, para garantir que ele seja único, ou que o entendimento dessa implementação seja único, e que os requisitos nacionais também sejam incorporados nessas normas internacionais. Nós temos 30 anos no Brasil, o sistema GS1 tem 40 anos, então o primeiro código de barras atribuído num chiclete foi lido lá em Ohio, nos Estados Unidos, há 40 anos atrás, e há 30 anos nós estamos aqui no Brasil. Nascemos como ABAC, depois mudamos para o nome IAN e depois para GS1. Então, tem muita gente que ainda fala, o código EAN do produto, o código de barras do produto. Então, a gente está falando da mesma coisa, que é o código padrão GS1 para numeração, para identificação de produtos. Por que eu trouxe esses 3 nomes? Porque a gente vê legislações, então, existem leis e legislações publicadas, que ora fala de ABAC, ora fala de EAN, ora fala de GS1, ora fala de GTIM. Então, todas essas terminologias referem-se à mesma organização ou ao mesmo padrão, só para vocês entenderem. Como eu comentei, tudo que a gente desenvolve, todos os padrões da GS1 são abertos, então o Royal Free, totalmente free. Quem desenvolve são os especialistas de cada setor, então a gente junta todo mundo dentro de conference calls ou salas para discutirem as necessidades e posteriormente os padrões. A gente está falando de fabricantes, distribuidores, transportadoras, órgãos reguladores, aduanas, etc., para que realmente o que vai ser implementado ou o que vai ser desenvolvido atenda a todas as necessidades da cadeia. Nosso papel, nós não somos uma entidade setorial, né? Nós não somos uma entidade representativa de classe, e o nosso papel na cadeia é exatamente de neutralidade. Então, liderar o desenvolvimento de padrões com neutralidade. Esses são alguns grupos de trabalho que nós temos. No Brasil, a gente trabalha com 22 grupos de trabalho,
nós somos muito mais conhecidos pela utilização no setor de consumo em massa. Então, você vai num supermercado, não existe nenhum produto lá dentro que não tenha um código de barras padrão GS1. Ou a numeração de um produto que não seja uma numeração padrão GS1. Esses 3 pilares são os pilares dos padrões que nós desenvolvemos. Basicamente padrões de identificação. Então, aquele 789 que vocês veem lá embaixo do código de barras no medicamento ou no produto lá no supermercado, aquela numeração, quem define a regra de geração é a GS1, em qualquer lugar do mundo. Para que esse número seja único para aquele produto, independente de onde ele vai ser movimentado ou comercializado. Então, existe uma regra, e isso que permite que um produto que foi codificado no Brasil seja exportado sem precisar reetiquetar ou recodificar, porque essa numeração é reconhecida nesses 150 países que utilizam o padrão GS1. Só que nós temos padrões para produtos, que é o mais conhecido, que é o número do código de barras, ou o GTIN do produto, ou o código EAN do produto, o termo é o mesmo. Nós temos numeração padrão para empresas, para pallets, containers, ativos retornáveis, etc., conforme a necessidade do mercado. Este é padrão de identificação. Nós temos padrões de captura automática. Então, o que vocês mais conhecem é essa aqui, que é o código de barras linear. Então, quem criou esse código de barras foi a GS1, então a gente pagou para uma empresa na época desenvolver todas as soluções e torná-la viável para a automação comercial. Então, esse padrão de código de barras é um padrão GS1. E nós temos vários outros padrões para a utilização dependendo da aplicação. Então, o que eu vou falar hoje é o Data Matrix, que é o que a gente vai usar para a embalagem secundária, é o cartucho de medicamentos, e o GS1 128, que é esse aqui, que é uma sugestão de utilização para unidade de transporte. Além de padrão de codificação, né, de AIDC ou de carrier, né, que é o transportador da informação, a GS1 também tem padrões para troca de informações. Então, quando a gente fala em rastreabilidade, você tem que saber para onde foi, com quem estava, o que aconteceu. Você precisa, além da identificação do item rastreável, a gente precisa saber, precisa obter informações do trajeto, né, ou do histórico daquele item, que é o conceito de rastreabilidade. Como as empresas podem trocar informações entre si? A GS1 também tem uma série de padrões de modelagem de informação, modelagem de banco de dados e de mensagerias e toda a orquestragem dessa troca de informação que podem ser usados entre as empresas, no caso do debate hoje, para implementar a troca de informações necessárias para a rastreabilidade. O padrão GS1, assim, a GS1, como eu disse, é uma associação sem fins lucrativos. Nós não fornecemos impressora de código de barras, não fornecemos software de gerenciamento de estoque, ou software de rastreabilidade, ou software de integração. Nós fornecemos padrões que são usados como base para que os provedores e para que as empresas possam implementar, por exemplo, a rastreabilidade, implementar soluções de visibilidade, implementar soluções para a segurança do paciente e alimento, soluções de sistema de antifalsificação. Exemplo básico, a GS1 não tem software de automação de frente de loja, não vende leitor, não vende impressora. Só que sem um padrão GS1 lá naquela lata de leite condensado, a automação na frente de loja não seria possível. Né? Porque você poderia ter vários produtos com códigos que poderiam coincidir, ou código de barras diferentes que teriam que adaptar o leitor para cada uma, leitor e sistemas para cada uma das situações. É exatamente nesse cenário que a gente entra. Um padrão que as empresas possam utilizar. E é isso que a gente quer evitar, né? Para isso que a gente existe. Esse é um cenário real de um medicamento fornecido na Europa, que ele teve que desenvolver uma embalagem 10 vezes maior do que necessária, justamente para comportar todos os códigos de barras e identificações dos requisitos dos vários países que ele atende. Ou existe uma outra situação, que é outra situação extrema, que não tem, né, que é um caso de um hospital, por exemplo. O hospital
que quer fazer a dispensação automatizada ou leitura à beira do leito, ele não recebe o medicamento individualizado e codificado. Então, o que ele tem que fazer, se ele quer implementar soluções de rastreabilidade, ele tem que codificar dentro de casa. Isso aqui é um exemplo de uma codificação de um hospital, colocando um código de base num comprimido, por exemplo, para poder fazer a rastreabilidade interna. Então, ou ele tem, né, no caso, ele tem que colocar um monte de códigos, ou codificar dentro de casa. E aí, quer dizer, para a indústria a gente está falando de custo, né, de embalagem, desenvolvimento. E para quem recebe essa embalagem? Você está lá um farmacêutico que vai ou administrar um medicamento, fazer dispensação, ou numa farmácia. Que código que ele vai ler? E se ele deu um errado? E calha desse errado entrar no sistema com outro código? Então, quer dizer, não é simplesmente nem sempre custo, a gente está falando de probabilidade de erro maior. Isso não é um privilégio só do setor de medicamentos. Isso aqui é um exemplo de um produto de material para a saúde. São situações que a gente vê, se alguém for lá no centro de distribuição, na área de gerenciamento de um hospital, vai ver situações como essa, que são comuns, infelizmente. Ou, né, se não quer nesse cenário, que a indústria não quer fornecer vários códigos de barras na mesma embalagem, ela tem que fazer linhas de montagem diferentes, com embalagens diferentes, com processos de distribuição diferentes, para atender os mercados ou os clientes, exigências de diferentes clientes. Então, assim, quando as empresas falam, olha, a gente precisa de um padrão, vamos desenvolver um padrão, é aí que a GS1 atua. A gente entende que sim, né, o setor da saúde é local, a gente existe necessidades específicas locais, mas a gente não pode esquecer que é global, né? A gente cruza fronteiras, o medicamento é importado e exportado, e um estrangeiro pode vir para a Copa, né, e tomar um medicamento aqui, a gente precisa saber, né, se ele tem alergia ou não, ou um brasileiro vai lá para fora e também a gente precisa saber que tipo de medicamento ele está tomando. Então, assim, apesar das necessidades serem locais, a área de saúde cruza as fronteiras e cada vez mais. Eu vou falar, a gente vai ver durante o dia várias soluções de cada um dos pilares. Né? Quando a gente fala de conceito de rastreabilidade, existem alguns pilares para implementação que as empresas precisam pensar e modelar e discutir, né? E implementar. Eu vou fazer um resumo geral, porque cada uma das apresentações vocês vão ver que se encaixam basicamente em um ou dois desses pilares. O primeiro pilar que eu vou discutir, que eu vou mostrar, é o pilar de identificação e de captura. Que é onde surge, onde começa a rastreabilidade. Primeiro eu identifico, e a partir dessa identificação é que eu vou rastrear esse item na cadeia, seja para frente na cadeia ou para trás na cadeia. Então, tudo começa com a identificação. Né? Existem soluções e implementações para se identificar e codificar todos os níveis de embalagem de um medicamento. Eu posso dizer aqui para vocês em primeira mão que a gente já tem 2 fornecedores no Brasil que fornecem desse jeito. Embalagem primária, pílula a pílula com data matrix, com informação. Então, a gente já tem, inclusive, esse cenário no Brasil. Mas eu vou me ater aos 2 que estão lá na RDC, que é a embalagem secundária e a embalagem terciária. O que nós temos hoje? A gente foi num hospital, numa farmácia, o que nós temos hoje em legislação ou operando no Brasil? Nós temos um código de barras linear, que nós chamamos, esse código de barras se chama EAN13, é o nome do código de barras, e esse código de barras linear ele é lido por qualquer leitor linear, que é o que a gente tem num supermercado e o que a gente tem lá numa farmácia. O que tem dentro deste código de barras? Dentro desse código de barras só tem uma informação, que é o número do produto. O número, o pessoal chama de número do código de barras, ou número EAN do produto, e eu vou falar com o termo certo, a metodologia, a nomenclatura certa, que esse número ele se chama GTIN, GTIN, ou Global Trade Item Number, que é o número global de identificação de produto licenciado pela GS1 em qualquer lugar do mundo. Então, todos os associados da GS1 recebem um prefixo e uma regra para a criação deste número, normalmente de 13 dígitos, que identifica de forma única aquela classe de produto. Então, eu estou falando, é uma dipirona de não sei quantos ml da empresa tal,
ele sempre vai ter este número, né? Uma classe de produtos. Mudou a classe, mudou a característica, mudou o jetim, e eu garanto a vocês que se a empresa usar as regras corretas, eu garanto que essa numeração é única no mundo, por isso que a gente não teria problema de conflito dentro de chaves primárias, né, nos sistemas das empresas. O que muda, né, no cenário de identificação e captura? Primeiro, o código de barras ele passa a ser um código 2D, um código bidimensional. Consequentemente, os leitores para se ler tem que ser um leitor 2D, né, um leitor de imagem, mas que esse leitor 2D também lê o linear. Então, quer dizer, para quem adquirir um leitor 2D, ele vai conseguir ler o anterior, que é o código de base linear. E o que tem que ter dentro desse Datamatix? O que fala a RDC? Dentro desse Datamatix, ele tem que ter o número do registro, um número serial, a validade e o lote minimamente. Tá? Então, dentro desse Datamatix, ele tem que ter essas informações. Passa-se de uma única informação, que é o código do produto, para minimamente 4 informações que identificam de forma única aquele item. E essa é a principal diferença. Antes, todo medicamento com a mesma semelhança, né, com a mesma característica, tinha um único código. Agora, não. Cada um tem um código diferente, mesmo que ele tenha sido produzido pela mesma matéria-prima, mesmo lote, mesma validade, etc. Cada um terá uma identificação única, né, tornando único, que é aí que entra as facilidades para se rastrear e ter visibilidade, que aí é um grande ganho, inclusive, para combater a falsificação. O que o mercado discutiu? Né? Então, o mercado discutiu o seguinte: existia lá na embalagem secundária o jetim, e que todos os sistemas hoje de controle, inclusive de controle de estoque, de separação, etc., são baseados no jetim, o número do código de base. Então, as entidades sentaram, discutiram e sugeriram, né, isso é uma carta protocolada da Anvisa, para inclusão do jetim, da numeração, dentro do Datamatix. Para quê? Para que, no futuro, aquele código de barras linear saia da embalagem. Então, aquele jetim que estava dentro do código linear fique dentro do Datamatix, ou seja, com uma única leitura, captura-se todas as informações, jetim, serial, número de registro Anvisa, serial, validade e lote. Porque é o que eles falaram na carta, futuramente a remoção, para permitir futuramente a remoção do código de barras linear. Falando específico do Datamatix, então eu já vou entrar um pouquinho mais no detalhe. O Datamatix é um padrão ISO, que se pode colocar qualquer informação lá dentro. Ele tem uma capacidade de 1.500 caracteres, mais ou menos. E eu posso colocar qualquer informação, em qualquer formato, em qualquer sequência lá dentro. Isso, o Datamatix. Como que vai organizar a informação? Né? Em que formato? Em que ordem? Né? Quais informações? Para se garantir a interoperabilidade. Quer dizer, eu desenvolver uma única vez o sistema e eu não precisar fazer adaptações ou ifs ou ses no sistema, dependendo do tipo de fornecedor que imprimir esse Datamatix. É aí que a GS1 entra. A GS1 define ou padronizou o formato da informação dentro do Datamatix. Como organizar a informação. Basicamente, todos os padrões de código de barras da GS1, ela é organizada sempre. Antes da informação existe um código, que nem um DDD. Né? Se eu colocar 11 na frente, provavelmente aquele telefone é o de São Paulo. Se eu colocar um 21 no Rio, um 51 é em Porto Alegre. Então, antes existe um código, e este código é que diz que informação vai depois. Então, por exemplo, se lá dentro do Datamatix tiver o 01, significa que a próxima informação é um jetim num formato numérico de 14. Se tiver um 10, é um número de lote. Se tiver um 17, é data de validade e assim por diante. Então, dentro do Datamatix parece ser uma string qualquer, mas ela tem uma lógica de formação, que é sempre ter um código e depois desse código ter a informação e tem um formato certo. Este aqui é uma sugestão de codificação que atenda tanto aos requisitos da Anvisa, da RDC 54, quanto o requisito do mercado, que é incluir o jetim dentro do Datamatix. Então, a gente está falando de o jetim mais o I1, né, porque o I1 é a combinação de 4 informações,
E esse aqui é o que a gente... É como ficar... Isso aqui é um código real, então, se vocês quiserem tirar foto depois, quem tem leitor de Datamatrix no celular, ou quando vocês pegarem a apresentação, isso já é um exemplo real do Datamatrix. E esse é como ficaria a string lá dentro. Então, existem alguns caracteres para falar isso é um padrão GS1 e esse é um separador de informação, etc. Mas é uma sugestão de utilização. Né? Se vocês querem implementar a RDC 54 usando o padrão GS1, esta é a sugestão, ou esta é um exemplo de implementação. Um ponto que é importante, se vocês olharem que dentro do código de base, aqui é o 17 é a data, tá? Aqui é ano, mês e dia. Ano com 2, mês com 2 e dia com 2. Dentro do padrão GS1, o formato da data é ano com 2, mês com 2 e dia com 2. Mas lembrando que a RDC fala data com formato mês e ano. Então, quando essa informação for colocada, seja numa tela de computador, seja na tela de um PDA, ela tem que vir nesse formato, porque é o formato que hoje é utilizado no mercado brasileiro. Só como curiosidade, número do registro Anvisa... Lembra que eu comentei que uma das responsabilidades da GS1 Brasil é levar as necessidades nacionais para se tornar um padrão global? Esse número 713 é um código novo criado e incorporado à norma internacional para comportar o número do registro Anvisa. Então, a gente criou especialmente para que se pudesse adaptar o sistema GS1 à necessidade local. Falando da caixa, né, e codificação da caixa. Como eu comentei, a nossa sugestão pode ser outro código. Pode ser um Datamatrix dentro da caixa, na caixa de embarque? Poderia. Mas existe uma série de situações logísticas que a gente entende que o GS1 128 é melhor. Pode ser um RFD? De repente pode até ser um radiofrequência. E tudo é uma questão do mercado identificar a necessidade ou querer. Hoje se discute, e a maioria das soluções que se implementam, inclusive fora, é a utilização do código GS1 128 para identificar a caixa. Primeiro, porque você fala num distribuidor, ele não precisaria ter um leitor 2D, ele pode ter, inclusive, um leitor linear que lê um GS1 128. Então, já também facilitaria nesse cenário. Dentro deste código de barras, minimamente um número serial, e isso já é falado lá na RDC, que a caixa deve conter um número identificador, a caixa de transporte, onde a empresa faz a relação dos itens contidos dentro dessa caixa. Então, quer dizer, na RDC não se define que tipo de código que se coloca dentro para identificar a caixa, mas que é necessário a caixa de transporte ser identificada. De novo, se cada empresa resolver pôr o seu próprio código, significa que eu posso ter codificações iguais e ter caixas aí com conteúdos diferentes, com códigos iguais. Então, a GS1 também tem um código único para identificação de caixa, que é o SSCC. Além disso, a gente também, se quiser colocar dentro do código base, o código da caixa, lote, validade, isso também é possível, é uma necessidade, é uma definição do mercado. A formação do código de barras é igualzinho do Datamatrix, também com a estrutura dos AIs, significa que, se alguém desenvolver um software para ler e interpretar um GS1 Datamatrix, já está pronto para ler e interpretar um GS1 128. Esse é um jeitão de uma etiqueta logística. Né? Então, aqui tem o código do item contido, a data de validade do lote e o SSC. Pode ser grande, porque normalmente uma caixa de embarque ela é grande. O SSC, como eu comentei com vocês, é um número padrão GS1. O tamanho dele é 18 posições numéricas e também segue uma série de regras que a GS1 determina para que esse número seja único no mundo. Leitura do código de base eu já comentei. Então, o 128 ele pode ser lido por qualquer scanner que lê a simbologia linear. E o Datamatrix ele é lido por um 2D. E esse leitor 2D também poderia ler um GS1 128. A GS1 vem falando desde 2007 que empresas do setor da saúde, o ideal é já começar a comprar leitores 2D, porque a gente enxergava que esse era o caminho para o setor da saúde. Então, eu sou aquela coisa, está vendo como eu avisei? Parece mãe, né? Está vendo como eu avisei? Devia ter comprado. A gente está falando desde 2007 trocar os leitores. Outra coisa que é extremamente importante, não adianta fazer tudo certo se o código vier já com problema de leitura, porque senão a cadeia vai ter que fazer o quê? Digitar. E antes, se alguém reclamava porque tinha que digitar 13 dígitos de um código de barras normal, imagina todas as informações dentro de um Datamatrix.
Então, existe uma série de parâmetros, que inclusive quem define é a ISO, né, que é o padrão da ISO Data Matrix, para que erros como esse sejam evitáveis. E não só erros de impressão, mas também de aplicação. Né? O código está ótimo, é padrão GS1, a leitura seria ótima, mas até o momento, de repente, eu tenho os provedores aí, eles podem até falar, até o momento eu não conheço nenhum código, um leitor que faz curva. Então, essa situação ainda não é lida. Tá? Eu também, quer dizer, não é só isso, tá? Tem uma série de situações. Nesse cenário, a GS1 pode ajudar. Então, existe uma série de validadores de qualidade de códigos. A GS1 tem um serviço gratuito, então vocês fazem um código de barras, mandem para a gente avalia e dá a notinha de A a F, que são notas da ISO. Se vocês tiverem que nem colégio, tiverem até C, vocês são aprovados, e a gente garante que vai ser lido até o final da cadeia. Tá? Então, é mais uma contribuição que a gente pode ter no cenário. Gerenciamento de vínculos. Quando a gente fala em rastreabilidade, o que é vínculo? Uma coisa que a indústria já faz hoje eu tenho matéria-prima A, B, C, lotes 1, 2, 3, que foram origem para meu lote de produção do item tal, lote A. Então, isso já existe, e óbvio tem que continuar fazendo, que é o vínculo de produção. Mas existem os vínculos logísticos. Lembra que eu comentei que deve haver, no processo de embalagem, a captura da informação, que itens que estão contidos em qual caixa. Isso tem que ser armazenado, tem que ser gravado no banco da empresa que gerou, né, essa caixa, mas em algum momento também compartilhado isso na cadeia. Então, é o conceito que o pessoal fala, a relação pai e filho, ou a agregação. Como é que tem que ser feito? Qual é a nossa sugestão? Cria-se o SSC da caixa como chave no banco de dados e todos os IUMs têm que ser linkados via sistema. Então, esse SSC contém tais IUMs lá dentro. Sugestão, então, assim, para facilitar a movimentação logística, essa relação pai-filho ou agregação, ideal é que seja enviado na cadeia para que quem receber... Imagina que eu sou um distribuidor que eu não vou fazer um picking, eu só vou repassar isso. Então, ele lê o código da caixa, ele já sabe tudo que tem lá dentro, ele não precisa abrir a caixa e ler código a código. Então, o ideal é que essa informação seja passada na cadeia para frente, logística, com todas as informações. Aqui é um exemplo de um pallet, isso funciona muito bem na Turquia. Um operador lê o código do pallet, ele já tem toda a configuração da carga. Né? Então, você tem lá, eu tenho um pallet que tem um serial SSC5, que tem 4 caixas, cada caixa tem o seu serial, e cada serial dessas caixas contém tais IUMs. E, por final, para terminar, como compartilhar. Né? Eu falei, dados logísticos é um, e o outro é o dado de rastreabilidade. A gente fala em 4 modelos, eu vou falar 3, que um deles é o IP-Degree, que é o que falava-se muito nos Estados Unidos, mas que provavelmente eles estão indo para um outro caminho. O primeiro, que é o mais simples, eu comunico para o meu parceiro, que é o One Step Up, One Step Down, eu comunico para o meu parceiro na frente da cadeia as minhas informações de rastreabilidade. Então, eu sou uma indústria, eu comunico para o meu distribuidor as informações relevantes de rastreabilidade e logística, e esse distribuidor comunica as informações dele para frente. Quando existe uma necessidade de recuperação de informação, a indústria pergunta para o distribuidor, que pergunta para o hospital devolve para o distribuidor, que o distribuidor devolve para a indústria. Esse é o mais básico, é mensageria básica. O segundo modelo de implementação é o banco de dados único, normalmente controlado por uma agência reguladora. Então, todos os parceiros da cadeia vão lá nesse banco de dados únicos e colocam a informação de rastreabilidade única quando a necessidade de recuperação está num único local. A Turquia é um exemplo desse, a Argentina também está caminhando para esse cenário. A terceira opção, que é mais completa, que é cada elo tem o seu próprio banco de dados. Então, as informações de rastreabilidade estão no seu próprio banco de dados. Quando alguém da cadeia precisa da informação, eles vão perguntar por uma páginas amarelas, a gente está falando de registry aqui, a nuvem amarela, é como se fosse uma página amarela. Ele fala assim, eu quero saber a informação do I1 ABC. Então, essa página amarela fala assim, olha, informação do I1 ABC está no banco de dados 3, 4 e 5. E aí a empresa que requisitou vai e acessa, óbvio que através de uma série de logins e senhas de acesso, acessa a informação, consolida e recupera. Nesse cenário de bancos de dados distribuídos, a GS1 também tem padrão, a gente
Quer dizer, é uma série de padrões. Resumindo, a gente fala de GS1 EPCIS, que é padrão de modelagem de banco de dados, processos e padrão, inclusive, de mensagerias e toda essa comunicação. Esses padrões são todos abertos, se vocês entrarem no site da GS1, está tudo lá. O pessoal, aí já é o pessoal de engenharia, está tudo lá em XML, baixa. Quem gosta disso vai ser um prato cheio. Lembrando que eu comentei, né, só para resumir de dados, dados de rastreabilidade é o que tem na norma, né? O que eu estou rastreando, onde é que ele está, quando é que ele passou e por que ele está lá, né? E a gente tem os dados logísticos, né, que pode se chamar de romaneio, ou romaneio eletrônico, ou o pessoal de montadora fala de ASN, Advanced Ship Notice, que é exatamente a parte de agregação. Né, que itens que estão em quais caixas que facilitam, inclusive, a movimentação, o recebimento. No final, né, é importante, só para resumir, quer dizer, implantado, deve existir processos para garantir que ele sempre esteja operando, porque se eu só opero de vez em quando, eu tenho que ter de vez em quando também checagem. Estou acabando, Elcio. Aqui é um resumo de quais são os benefícios de rastreabilidade, e aí é genérico, né, não é rastreabilidade de medicamento ou rastreabilidade na área de saúde, está falando de aumento de segurança do alimento, produto e paciente. A empresa fica conforme a legislações e regulamentações, inclusive de qualidade, de melhores práticas, exigências de certificações e conformidades, proteção à marca e ao marketing da empresa. Então, se você tem um recall, como a gente teve recall de alimentos, quer dizer, tem gente que não comprava nem, né, o caso da mortadela, não comia mais nem mortadela, não era nem mortadela de uma determinada marca, né? Eficiência logística e controle de processo e aumenta a visibilidade e sustentabilidade. Também tem a parte de diminuição de risco à saúde, consumidor e paciente, riscos judiciais, a gente sabe da pílula de farinha, que até hoje ainda tem coisa no tribunal, publicidade negativa, gargalo de produção, porque se você enxerga o que está acontecendo, você consegue identificar os gargalos, e diminuição das falsificações. Específico de benefícios de padronização, o Elcio comentou, né, ele pegou um pedacinho do meu slide. A McKinsey fez um reporte estudando quais eram os benefícios da utilização de padrões no setor da saúde. Então, esses dois materiais estão no site da GS1, para quem tem curiosidade. O da esquerda é o da McKinsey, o da direita é o da GS1, né, falando o que a McKinsey falou, o que a gente pode contribuir com o padrão GS1. Uma série de benefícios. Então, assim, eu estou falando de benefícios qualitativos e quantitativos, então, segurança do paciente, redução de erros, visibilidade, economia de dezenas de milhões de dólares. Aqui a gente tem depoimento, eu não vou entrar nos detalhes, mas vocês podem ver depois na apresentação. A gente está falando de redução de 40 a 100 bilhões de dólares em todo o mundo, se fosse implementado padrões globais, né? Então, já que tem que fazer um investimento, então vamos fazer um investimento usando padrões globais, porque lá na frente a gente vai economizar com certeza. Esse é um resumo do resumo desse reporte, que ele fala que o ROI, então a gente está falando, então, assim, realmente é investimento, não é custo. O ROI, uma vez adotado padrões globais, ele pode ser de 3 a 25 vezes na cadeia, não sou eu que estou falando, não é a GS1, é o reporte da McKinsey. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouco da GS1. Obrigada, gente.